A gente está com turma única, vocês estão vendo o slide aí? Está turma única, eclesiologia, né? E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 3, né, do livro do Edmund Clooney, A Igreja de Cristo. Então, a igreja fez uma compra coletiva do livro, todo mundo vai ter acesso aí. E só para a gente retomar, né? Há um tempo atrás, quando eu ouvia falar de eclesiologia, geralmente falava assim, isso é o que as pessoas estudam no seminário, né? É algo que é pertinente para pastor, para quem é membro do conselho, né? Para presbítero, ou seja, para quem vai administrar a igreja. Quase que assim, eclesiologia, né? Uma coisa meio que administrativa, né? Entender como que a igreja funciona para tomar decisão, resolver problema, cuidar de logística, como é liturgia, ou seja, coisa para quem é do clero, né, ou quem é da administração da igreja. Mas isso é uma concepção muito equivocada, né, muito errada. Então, o estudo da eclesiologia, entender uma concepção correta de igreja, como a igreja deve se estruturar, como a igreja deve funcionar, como o culto funciona, é algo que afeta todos nós, porque é algo que diz respeito a uma compreensão correta de quem nós somos, de qual é o nosso chamado, de como Deus se relaciona conosco e como nós devemos nos relacionar com Deus. Isso não só no domingo, mas nos dias a dia, porque isso diz respeito a quem nós somos como povo de Deus, como discípulos de Jesus. E o livro do Edmund Clooney vai trazer uma clareza maior para a gente com relação a isso, né? E na leitura essa semana do capítulo 3, o livro não tinha chegado para todo mundo, né? Mas isso vai trazer essa clareza aí. Então, dando sequência, né, nos últimos 2 domingos, o pastor Pedro expôs aqui essa compreensão da igreja como povo de Deus, né? E a gente vai avançar um pouquinho nesse domingo falando sobre isso. Então, passando aí para o próximo slide, eu vou pedir você para passar, Isaac. Então, assim, vou começar dando um overview aqui do capítulo 3, uma visão geral aí. Então, assim, um resumo do capítulo, né? O capítulo 3 do livro A Igreja, de Edmund Clooney, intitula-se A Igreja de Cristo. Então, nesse capítulo, o Clooney, né, explora a identidade e a natureza da igreja a partir de sua relação com Cristo. Então, a gente poderia resumir aí em 5 pontos principais que são abordados pelo Edmund Clooney nesse capítulo, né? Primeiro seria o Cristo como fundamento da igreja. A igreja não é apenas uma instituição humana, ela é uma comunidade que ela foi edificada sobre Cristo. E Cristo é o seu fundamento, conforme é ensinado nas Escrituras. Por exemplo, Mateus 16, verso 18, onde Jesus declara que edificará a sua igreja sobre a confissão de Pedro, sobre Pedro e a sua confissão, né? O segundo ponto aí abordado é a igreja como corpo de Cristo, né? A metáfora do corpo é uma metáfora central para descrever a igreja, mostrando sua união espiritual com Cristo, né? Essa visão enfatiza tanto a interdependência dos membros, quanto o papel de Cristo como cabeça da igreja, né? Então, fazer parte do povo de Deus, ser discípulo de Jesus, não dá para fazer isso sozinho. E a gente vai ver que não dá para fazer isso também com 2 ou 3 reunidos em qualquer lugar, né? 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus dentro da igreja, dentro do povo de Deus, né? Como parte do corpo de Cristo, no qual Cristo é a cabeça. Não é 2 ou 3 reunidos em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Então, outro ponto aí, no próximo slide, é o relacionamento entre a igreja e Cristo, né? A igreja é apresentada como a noiva de Cristo, enfatizando uma relação de amor e de compromisso. Então, esse vínculo
reflete a aliança entre Deus e seu povo, que se concretiza na morte e ressurreição de Jesus. Então, assim, quando o próprio Deus veio em forma humana, ele inaugurou uma nova forma de comunhão, de intimidade conosco, que nunca outrora foi feita, inclusive ainda maior do que a intimidade que Deus tinha com Adão e Eva no jardim. E isso envolve, né, uma aliança definitiva, de uma nova maneira, completa, acessível, né, na qual nós somos descritos como noiva de Cristo, né? Nós estamos casados com Cristo. Então isso envolve aí compromisso, envolve uma relação de amor. Um quarto ponto seria o chamado e a missão da igreja, né? A igreja existe para proclamar o evangelho e testemunhar a verdade de Cristo no mundo. Isso inclui a pregação do evangelho, a comunhão entre os crentes e o serviço ao próximo. Então, aquilo que nós somos como povo de Deus é indissociável da missão que Cristo nos confiou, né? Cristo, ele nos constitui como seu povo, como sua igreja, mas ele nos deu uma missão, né? Então, essas duas coisas não podem ser separadas uma da outra, né? Passando para o próximo slide, aí, o quinto e último ponto abordado seria a identidade da igreja na história da redenção. Então, isso o Clooney ele trabalha de forma bem detalhada e a gente vai gastar um tempo aqui nessa manhã para tentar aprofundar um pouco isso, né? A igreja como o verdadeiro Israel de Deus, né? Então, o Clooney ele conecta a igreja à narrativa bíblica mais ampla, desde o povo de Israel até o Novo Testamento, mostrando que a igreja é o cumprimento da promessa divina de um povo redimido. Então, o capítulo como um todo enfatiza que a igreja pertence a Cristo, a igreja existe para glorificar a Cristo e ela é chamada a refletir a sua santidade e o amor de Cristo no mundo. Então, a igreja é de Cristo, o povo de Deus, né? O verdadeiro Israel é a igreja de Cristo, né? Então, dando sequência aí, agora a gente vai caminhar um pouquinho nas palavras aí, destrinchar o que o Edmund Clooney trata nesse capítulo 3. Então, as palavras do Clooney na abertura do capítulo seria essa aí, né? Ele começa fazendo algumas perguntas para a gente, né? Colocando aí o preâmbulo aí do que ele vai trabalhar nesse capítulo 3. Então, ele nas palavras do Clooney, né, como a igreja de Cristo se relaciona com o povo de Deus do Antigo Testamento. A igreja é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento ou ela é apenas um parêntese no esquema profético de Deus? Certamente, o próprio Cristo cumpriu as promessas de Deus, e esse é o centro de toda a pregação apostólica. Claramente, também, a igreja é mencionada na linguagem que descrevia Israel, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, né, a linguagem que Pedro usa ali para descrever a igreja de Cristo é a mesma linguagem utilizada para falar do povo de Deus no Antigo Testamento, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Mas como nós devemos entender a dramática mudança do Antigo para o Novo Testamento? Começa com essas perguntas, né? A igreja de Cristo se relaciona com o povo de Deus do Antigo Testamento? É o cumprimento da profecia do Antigo Testamento ou é só um parêntese? Como nós devemos entender essa dramática mudança do Antigo para o Novo Testamento? E a resposta do Clooney é simples e direta. Ele vai falar que tanto os evangelhos quanto o Novo Testamento dão uma resposta clara. Qual que é a mudança? A mudança foi a vinda de Jesus Cristo. O próprio Senhor veio salvar o seu povo e cumpriu, né, a aliança de uma forma definitiva. O reino de Deus foi estabelecido de uma forma definitiva em Jesus Cristo. A plenitude do reino ainda virá com a sua segunda vinda. O juízo final virá, porque quando Jesus veio, ele levou o juízo sobre si. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar, né? O juízo final virá. Mas o reino de Deus foi manifesto
implementado de forma definitiva com a vinda de Jesus Cristo. E isso tem implicações também para essa nova configuração do povo de Deus, da Assembleia de Deus, que é a Igreja de Cristo. Então, isso que a gente estava falando no próximo slide, a manifestação definitiva do reino de Deus. O Clooney, ele destaca que o coração da mensagem profética no Antigo Testamento, dos profetas, era que Deus traria libertação e a renovação que havia prometido. E a mensagem do Evangelho é exatamente essa: o próprio Senhor veio. Ele tinha enviado mensageiros, agora ele mesmo veio. Nos profetas, a vinda do Senhor estava íntima e misteriosamente vinculada à vinda do ungido de Deus, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, caminhando aí, para a gente deixar bem claro diante de nós essa manifestação definitiva do reino de Deus e qual que é a implicação que isso tem para a compreensão da igreja e do povo de Deus, João, o apóstolo, anunciou que o reino de Deus estava próximo. E esse reino anunciado pelos profetas e nos salmos viria com a vinda do Senhor. Folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Nas Escrituras, e eu coloquei isso em negrito, porque eu achei isso fantástico, a forma como o Clooney coloca isso. Nas Escrituras, o reino de Deus é a sombra da sua presença. Então, ele vai falar, não tanto o campo de sua atuação, mas o seu domínio, não o seu reinado, mas o seu governo. O reino de Deus é a ação de seu poder para realizar seu propósito de julgamento e de salvação. Então, o reino de Deus é a sombra da sua presença. E a partir do momento em que Cristo veio, o reino de Deus ela tem uma manifestação de forma definitiva. Porque é a partir do que Deus fez em Cristo Jesus que se manifesta o reino dele. Então, essa questão não é tanto a atuação do que ele estabeleceu o reino e agora ele vai agir. Não, ele agiu. E a partir da sua ação, fica o lastro, o rastro do seu reino. Então, a sombra da presença de Cristo manifestada entre nós, por nós, a favor de nós, estabelece o reino de Deus. Então, eu queria agora que a gente, caminhando aí nessa compreensão, para a gente aprofundar a compreensão da forma como o Clooney propõe, que a gente fizesse a leitura do Evangelho de Mateus, do capítulo 16, do 1 ao 20. Que esse versículo, e depois vai ficar de tarefa de casa, lermos o capítulo 16 a 18 do Evangelho de Mateus, porque nessa passagem ela mostra como que Cristo revela a sua igreja. No caso, que Cristo está revelando ali a sua igreja, a nova configuração do povo de Deus, a sua assembleia. E é claro que isso não é uma ruptura com relação à história redentiva de Deus. Deus estava formando um povo, A Bíblia, a formação das Escrituras, ela se dá paralelo à formação do povo. Deus vai formando o seu povo e a Bíblia vai sendo escrita, e a Bíblia é a revelação de Deus, que segue os atos salvadores de Deus e o ato de Deus ir formando um povo para si, e a Bíblia é esse registro desse rastro da manifestação do reino de Deus, E é claro que é muito mais uma continuidade do que uma ruptura. Mas vamos ler aí no Evangelho de Mateus. Queria pedir alguém para ler o capítulo 16, do verso 1 ao 20. Tem outro microfone aí? Alguém para ler ou eu que tenho que ler porque a aula está sendo gravada?
Eu leio. O Afonso falou que melhor eu ler, porque a aula está sendo gravada. Então tá bom, então eu vou ler então, desculpa. Capítulo 16, diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Então, nesses versículos aí, de 1 a 4, Jesus está contrapondo os saduceus e os fariseus que estão questionando a autoridade de Jesus e pedindo a ele um sinal miraculoso. E ele contrapondo fala: o único sinal que será dado é o sinal de Jonas, né? Que se referia à sua morte e ressurreição após 3 dias. E aí no versículo 5, Jesus continua agora voltando dessa contraposição aos saduceus e aos fariseus e falando para os seus discípulos. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000, de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E os discípulos certificaram para Jesus que ele estava em autoestima com o povo, né? Falou assim, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, que ressurgiu dos mortos, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Ou seja, estava um rebuliço, o nome de Jesus estava no hype, todo mundo falando, discutindo, mas Jesus não estava interessado com isso, né? E ele perguntou: e vocês? Perguntou para os discípulos, perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então essa passagem, o Edmund Clowney traz ela no capítulo e no livro como sendo uma passagem central, na qual Cristo revela a sua igreja, a sua assembleia. Está falando: Pedro, Deus revelou isso para você. Feliz é você, porque isso não foi revelado por carne, por sangue, isso foi o Pai Celestial que revelou isso a você. E por causa disso, né, e ele fala assim, né, porque isso não foi revelado. E eu digo que você é Pedro, né, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, como Pedro, né, sabia a autoridade divina que Jesus é, Jesus também o reconheceu como a pedra de fundação
para a nova forma do povo de Deus. Como Pedro reconheceu Cristo, assim também Cristo reconheceu Pedro. E o Edmund Clowney traz uma nota aqui, falando que os exegetas protestantes têm tentado separar Pedro de sua confissão e fazer da própria confissão a pedra sobre a qual a igreja repousa, em contrapartida à compreensão católica. De fato, o Clowney vai falar, o nome Petrus é masculino em grego, enquanto a palavra comum para pedra, Petra, é feminina. Mas essa diferença normal no gênero dos substantivos não tem força, contudo, em face da relação enfática que Jesus faz entre o nome que ele deu a Pedro e a posição que ele lhe atribuiu. Pedro é a pedra de Cristo, sua testemunha e apóstolo. Em outros contextos, é claro, o próprio Cristo é mencionado como a pedra de esquina da igreja ou como a pedra fundamental de sua estrutura. Pedro é a pedra, mas Cristo é o construtor que coloca seu apóstolo em uma posição fundamental. Então, não dá para separar Pedro da sua confissão. A pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja é Pedro confessando que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, é os discípulos que Jesus chamou para si, confessando como o Senhor e Salvador, como aquele que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Então, a confissão não pode ser separada de Pedro, nem Pedro pode ser separado de sua confissão. No mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, Pedro diz a Jesus para não aceitar a cruz. No mesmo capítulo, se você continuar lendo para frente, fala, não, isso não vai te acontecer. Jesus prediz que vai ser morto, entregue. E aí Jesus responde com uma repreensão forte a Pedro. Essas palavras, Pedro, não vieram do Pai, não. Vieram do diabo. Arreda de mim, Satanás. Então, tentando tirar a atenção de Jesus da cruz, Pedro se torna um escândalo, uma pedra de tropeço. Ao contrário da sua confissão inspirada por Deus, na qual Pedro é uma pedra de fundação da igreja. Então, isso é algo que o Clowney chamou a atenção e que depois eu fui ler, do capítulo 16 ao 18, ali, logo em sequência, no 17, Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobe para o monte e é transfigurado na presença deles, e eles veem ali a manifestação clara do reino de Deus na pessoa de Jesus. E depois, no capítulo 18, é a primeira, logo em seguida, Jesus faz a menção à sua igreja. Então, logo que os discípulos confessam Jesus abertamente como Messias, a sua igreja é mencionada. Isso está no Mateus 18. Aqueles que continuam a rejeitar Cristo como Senhor perderão sua oportunidade de ser povo de Deus. Então, não existe povo de Deus a partir da manifestação do Filho de Deus sem o reconhecimento de que Jesus é o Senhor, sem a confissão, sem se tornar discípulo de Jesus, você vai perder a oportunidade de ser povo de Deus. E isso é o que está claro aqui, nas Escrituras como um todo. Jesus, então, ele convoca a Assembleia de Deus, reunindo o rebanho espalhado, de forma que haja apenas um rebanho e um pastor. O Evangelho de João 10, verso 16. O Pai deu a Jesus o rebanho, sobre o qual repousa o favor de Deus. Os anjos cantaram isso no Natal. Eles estão seguros na mão de Deus e também pertencem ao Filho, e por isso estão seguros para sempre. Como Jesus é um com o Pai, e eu até sublinhei isso aí, seu povo é o povo escolhido de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. Então, se Jesus revela a sua igreja, a sua assembleia, a igreja de Cristo, é o Israel de Deus. Os gentios, eles se tornaram membros plenos do povo de Deus porque eles foram reunidos a Cristo, cuja morte é o único sacrifício expiatório tanto para judeus quanto para gentios. Como Adão representava a velha humanidade, trazendo morte a todos,
assim também a nova humanidade foi criada em Cristo. O pecado daqueles representados por ele é lançado em sua conta, e sua justiça é atribuída a eles. Como aparece em Gálatas, no capítulo 3, verso 29, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a igreja de Cristo é o Israel de Deus. A revelação progressiva e orgânica de Deus, o Pedro falou, comentou sobre isso aqui, o pastor Pedro, na semana passada, né? A gente tem que entender a revelação progressiva, orgânica, né, de Deus, e aí a questão orgânica porque é como uma semente. A semente é diferente da árvore dando fruto, mas ela é a mesma coisa. Cadê a Renata aí, né? Não é? A semente que você plantou ali é diferente da árvore de jabuticaba dando fruto, mas é a mesma coisa, só que agora a árvore desenvolveu e chegou na sua maturidade. É assim também na revelação de Deus. Começou com uma semente, lá no Antigo Testamento, até chegar à árvore plena com frutos em Cristo. É uma e única revelação, mas Deus foi revelando a forma final do seu povo, que é a igreja de Cristo, né? O Israel de Deus. Então isso fica claro também, por exemplo, quando Paulo está comentando o caso da circuncisão, né? Paulo, ele não contrapõe a circuncisão de Abraão com o povo de Deus, falando agora é uma outra coisa diferente, né? Agora vocês vão fazer parte também. Não, Paulo, pelo contrário, né? Paulo reivindicou para a igreja a verdadeira circuncisão de Cristo, obtida pela união com Cristo, né? Em Filipenses capítulo 3, verso 3, aparece isso, porque nós é que somos a verdadeira circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, uma coisa é clara, Paulo nunca esqueceu sua linhagem, Israel segundo a carne, mas a sua esperança e oração por Israel era que Israel fosse novamente enxertado em sua própria oliveira, a oliveira na qual os ramos gentios agora já produziam fruto. Ainda que fossem Israel segundo a carne, se eles não fossem enxertados novamente, né, na oliveira verdadeira, aquela oliveira que os gentios já tinham sido enxertados e agora já estavam produzindo frutos, eles perderiam a chance de serem povo de Deus. Então, essa passagem é muito exemplar para isso, né? Fala, quem então é o herdeiro das promessas de Deus? O Clonen pergunta, né? Cristo é o filho da mulher, Cristo a semente de Abraão, Cristo o filho de Davi. Somente ele é herdeiro por direito, pois somente ele cumpriu a aliança sem pecar. Aqueles que estão unidos a Cristo são herdeiros nele de todas as promessas de Deus. Cristo cumpre a vocação de Israel, e aqueles que estão unidos a ele são, em virtude desse fato, o novo Israel de Deus. A etnia do novo povo é espiritual e não física, fazendo com que os vínculos sejam mais fortes e a irmandade seja mais intensa. Os cristãos não são apenas indivíduos nascidos de novo, eles são uma família, uma etnia espiritual, o novo povo de Deus em Cristo. Esquecer isso é podar a prática da irmandade em todas as dimensões da vida diária. Eu estou com uma camisa aqui, né, que a Érica trouxe lá do Quênia. Ela teve no encontro de jovens teólogos e foi uma jovem esposa de um pastor de uma igreja pentecostal de 4.000 membros lá em Quênia, na Nairobi. Levou ela para comprar essa camisa, né? Eu até brinquei assim, o pessoal vai falar que é uma marca voltada para pessoas assim negras, né? E aí eu até falo assim, não, o pessoal geralmente assim a matriz africana, o pessoal de, né, ascendência africana que usa, né? Mas foi um presente assim.
e assim, uma diferença cultural, uma diferença étnica, mas que as pessoas se encontram como sendo da mesma etnia espiritual, do mesmo corpo, do mesmo povo de Deus. Eu tive uma experiência recente também, que eu fui numa conferência em Oxford, e por causa dos meus limites com relação à língua, mas não só com relação à língua, mas com relação à cultura, idade, área de formação. Estava lá no jantar, me sentindo super deslocado, sentaram alguns médicos, uma professora de inglês de Birmingham, e eu me sentindo uma pessoa de outro lugar, assim, né, completamente fora. E de repente, um médico lá, que o pessoal estava elogiando, viu os seus artigos recentemente publicados, e eu da área da sociologia brasileira, né? E aí, de repente, ele pergunta por que eu fui na conferência. Ele falou, um pastor amigo meu me falou na conferência, ele falou, você é cristão? Aí eu falei, sou. Ele falou, católico? Eu falei, não, protestante. Ele falou, eu também. Na hora que ele falou assim, eu também, foi como se eu tivesse sentido em casa, um abraço, como se eu tivesse recebido assim, o dom de línguas. A partir daquele momento, eu conversei com gente do mundo inteiro na conferência ali, sabe? Uma coisa que não tem barreira cultural, linguística, de background social, formação profissional, que supera o vínculo e a união que Cristo, né, por meio do seu Espírito, o Espírito que Cristo dá, ele permite isso. Mas, enfim, fechando esse parênteses aqui, a ênfase era essa, né? A igreja de Cristo é o novo Israel de Deus, é o povo de Deus. E eu acho que isso ficou claro, né, pelas passagens bíblicas, e o Clone, depois a gente vai poder ler o capítulo 3, como que isso é bem enfatizado. Agora, tem mais 2 pontos aqui, caminhando para encerramento da nossa aula, é que a igreja de Cristo, então, é o Israel de Deus, mas a igreja de Cristo também é a morada de Deus com o seu povo. Então, no Senhor encarnado, em Jesus, Emmanuel, Deus veio morar entre seu povo. O Evangelho de João identifica Cristo como o verdadeiro tabernáculo, onde a glória de Israel é revelada. O templo, de fato, teve seu lugar na história da redenção. Ele representava a morada de Deus na terra. A gente ouviu a exposição do pastor Ronaldo hoje. Não era lá no Monte Gerizim, né? Não. Gerizim. Não era lá no Monte Gerizim. O povo estabeleceu, queria fazer o culto de qualquer jeito, né? Deus tinha estabelecido o templo, né? Deus escolheu Judá, né? O templo. Então, o templo, de fato, teve seu lugar na história da redenção. Ele representava a morada de Deus na terra. Jesus chamou o templo, quando ele estava aqui, quando ele veio, ele chamou de casa de meu Pai. E ele o purificou. Mas com Cristo veio a realidade, e o templo tornou-se uma figura obsoleta. Né? Ele falou, destruí esse santuário, e em 3 dias eu o reconstruirei. O pessoal ficou irado com ele, falando, como assim? Né? Nós levamos 46 anos para construir o templo, você fala que vai reconstruir em 3 dias? Mas depois os discípulos entenderam que ele estava falando do sua morte e a sua ressurreição, do seu próprio corpo. Né? É o sinal de Jonas que aqueles saduceus e fariseus incrédulos, questionando a autoridade de Jesus, receberiam. Então, uma coisa, pensando nisso, assim, então quer dizer que o ensino de Jesus é que o culto não pode ser localizado? Eu adoro lá na minha casa, no meu quarto, no banheiro, em qualquer lugar mesmo. Agora, Jesus destruiu o templo, então Jesus está falando que o culto não pode ser localizado. Não faz diferença se a gente vem cultuar a Deus aqui, junto com o povo de Deus na igreja, ou se eu cultuo a Deus lá, deitado na rede, no meu quintal. Foi assim, né? Então, não é isso que Jesus está ensinando. Né? E o Clone vai fazer dar esse heads up aí. Ele falou, como Deus é espírito onipresente, ele pode ser adorado em qualquer lugar. Isso é fato.
Mas Jesus não diz que pode ser adorado tanto nesse monte quanto em Jerusalém, fazendo referência lá a João, capítulo 4, verso 21. A mulher samaritana. Então, aonde que é? Alguns falam que é lá no Monte Gerizim, outros falam que é em Jerusalém. Aonde que é? E aí Jesus fala assim, não diz que pode ser adorado, pode ser tanto no monte quanto não faz diferença. O que importa é Espírito e verdade. Não é isso que Jesus responde. Jesus fala que Deus, não diz que Deus pode ser adorado tanto nesse monte quanto em Jerusalém. Ele diz o oposto, nem naquele monte, nem em Jerusalém. Mas vai chegar a hora, e que hora é essa? É a morte e ressurreição de Jesus. É o templo. E a igreja fundada por Jesus, a igreja que reconhece que Jesus é o Senhor, que morreu e ressuscitou. Sobre essa confissão, na reunião dos discípulos, é ali que se adora. Então, Jesus fala, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, o que Jesus declarou à mulher não foi um culto sem templo, mas um culto no verdadeiro templo, construído por Deus e não pelo homem. Ali Deus, o Pai, procura o culto dessa mulher, não no topo do monte Gerizim, nem no fim do caminho poerento que leva a Jerusalém, mas aos pés de Jesus. O culto é em espírito, isto é, no espírito que o próprio Jesus dá, da água que não é tirada do poço. O culto também é em verdade, não a verdade no sentido abstrato. Eu adoro a Deus em verdade, a verdade que eu concebo na minha mente e no meu coração. Não, mas em verdade em Jesus, a verdadeira revelação do Pai. Não, eu estou adorando de verdade. A minha intenção é verdadeira, não é a sua intenção. Pode ser intenção verdadeira, mas não é dessa verdade que ele está falando. Está falando da verdade em Jesus, a verdadeira revelação do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a presença de Deus nos torna seu povo. A presença de Jesus constitui a igreja como seu templo, construído por pedras vivas unidas por aquele que é a pedra eleita. A própria igreja é um templo, a casa de Deus, santificada pela presença do Espírito. Então, quando Jesus disse, está consumado, a gente se lembra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele abriu o caminho para o santo lugar por meio do seu sangue. A função do templo chegou ao fim com sua morte. Jesus ressuscitou e subiu ao céu. Nosso grande sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, no próprio céu por nós. No domingo passado, o pastor Ronaldo comentou na aula do pastor Pedro também essa questão do Hebreus. Quando a gente vem aqui, e a presença de Cristo é real entre nós, nós estamos entrando diante do trono nos céus, diante do Senhor, como a noiva de Cristo. Então, ele falou, isso tem que ressignificar a maneira como a gente experimenta, vive, compreende o que nós fazemos aqui, domingo após domingo, junto com o povo de Deus, na assembleia que Jesus mesmo instituiu, a sua igreja. E o último ponto aqui, então, a gente falou da igreja de Cristo, o Israel de Deus. A gente falou primeiro, na verdade, que Deus revela a sua igreja, a sua assembleia, que em Cristo o reino de Deus foi manifesto de forma definitiva, que Cristo revela a sua igreja, a sua assembleia, que a igreja de Cristo é o Israel de Deus, que a igreja de Cristo é a morada de Deus, e agora que a igreja de Cristo são os discípulos de Cristo. Em Cristo, Deus reivindica seu povo e fica com ele. Sua vinda em verdadeira humanidade também inaugurou uma nova comunhão com o Senhor. Moisés tinha clamado a Deus por uma relação mais próxima com ele e pôde conhecer o anjo do Senhor, ver a glória do Senhor. Quando Filipe fez um pedido semelhante, mostra-nos o Pai, Jesus respondeu, quem vê a mim, vê ao Pai.
João testifica que nós vimos a glória de Deus no Cristo encarnado. Então, a igreja de Cristo ainda, os discípulos de Cristo, a resposta de Deus à oração de Moisés veio não somente quando a glória refugiu na face de Jesus no topo do monte, em Mateus capítulo 17, mas também no barco de Pedro, na soleira das portas de Cafarnaum e numa sala em Jerusalém. Por palavras e atos, Jesus se revelou a grandes multidões, mas particularmente aos seus discípulos escolhidos. O povo de Deus tornou-se discípulo de Jesus. Então, quem é o verdadeiro povo de Deus? A igreja de Cristo, os discípulos de Cristo. Então é isso, gente. E para terminar, eu vou pedir o Gabriel e o pessoal da superintendência para disponibilizar para todo mundo, e a proposta é que a gente possa aprofundar no texto bíblico que eu considerei sendo um dos... ele citou vários, todo mundo tem acesso ao livro, vai poder estar pegando o livro no final, mas a gente lê os capítulos 16 a 18 do Evangelho de Mateus. E algumas perguntas que eu sugeri aí, né, eu estou sugerindo então que os irmãos ao longo da semana possam ler e estudar os capítulos 16 a 18, e algumas perguntas para fazer aí. Quais concepções e noções erradas você deixou ou precisa deixar à luz de uma perspectiva totalmente bíblica e cristã acerca do povo de Deus, a partir da leitura do capítulo, da aula aqui hoje, e da leitura e do estudo de Mateus 16 e 18. Outra pergunta: qual a importância do culto público da vida cristã? E para responder essa pergunta, a outra pergunta também vai ajudar, né? Quais interpretações equivocadas você já ouviu acerca do versículo 20 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Vocês já ouviram muito, mas a gente tem que ler, por isso que eu leio do 16 ao 18, e aí interpreta corretamente o versículo 20. Né? Então, assim, à luz da leitura e do estudo destes capítulos, elabore por escrito uma clara explicação do porquê tais interpretações, além de serem erradas, são nocivas. Você não está indo na igreja não? Não, mas eu estou reunindo com um irmão, onde tiver 2 ou 3, ali Jesus está no meio deles. Mas você tem compromisso com a igreja local, você faz parte do povo de Deus, você é discípulo de Cristo, você participa semanalmente do culto público, você se reúne junto com a assembleia que Jesus instituiu, né? E cultua a Deus, chega diante do trono de Deus lá no céu, mediado por Jesus. Você confessa publicamente, periodicamente isso? Então, é preciso entender. Então, desvencilhado do corpo de Cristo, da assembleia que Jesus instituiu, essa passagem não funciona, né? Não está relacionado a isso, né? As chaves do reino dos céus, né? A igreja, inclusive ali Jesus já está falando, né? Você vê, eles confessaram Jesus como Cristo. Cristo fala sobre essa pedra edificará a sua igreja, e logo em seguida já está falando sobre disciplina. Quando um irmão, né, pecar contra ti, você vai lá e fala com ele. Se ele não te ouvir, você chama mais 1 ou 2, né, e fala com ele. Se eles não ouvirem, você chama a igreja para falar com o irmão. E se ele não ouvir na igreja, aí você trata o irmão como se ele fosse um pagão, um gentio. Então, a importância da igreja para a gente compreender corretamente como Deus se relaciona conosco, como nós devemos se relacionar com Ele, o que isso diz sobre quem nós somos, qual é o nosso chamado, qual é a prioridade zero da nossa vida, né? E em tudo aquilo que a gente faz. É isso, então, eu vou fazer uma oração, e se alguém encerrou, né? E se alguém tiver uma pergunta, depois pergunta para o pastor Pedro e para o pastor Ronaldo. Isso.
Pode orar, né? Encerrar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Igreja Presbiteriana Bereia, muito obrigado por nos reunirmos aqui para cultuar ao Senhor, mediado por Cristo, pelo sacrifício de Cristo, que torna o nosso culto correto e agradável ao Senhor. Continua nos ensinando, Senhor, a maravilhosa mensagem que é o Evangelho de Jesus. Que a gente possa ser transformado a partir dessa verdade e viver a nossa vida à luz dessa verdade. Fica conosco no restante desse dia, que a gente possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor fez os céus, a terra, que o Senhor nos criou, que o Senhor cuida da gente. Nos leva para uma tarde abençoada e nos reúne de novo à noite para adorar ao Senhor, participar da sua mesa, em nome de Jesus. Amém.